Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos, aqui da Unifesp. É uma reunião semanal. Nós estamos fazendo um bloco agora relacionado a doenças infecciosas, relacionadas ou não ao transplante. O nosso convidado de hoje é o Dr. Carlos Fortaleza. Ele é professor titular, livre-docente da disciplina de moléstia infecciosa da Unesp, e atualmente ele está exercendo uma função bem dura, que é diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Foi graduado em 1994 na Universidade do Ceará, ele torce para Fortaleza, residência médica em doenças infecciosas parasitárias aqui em Campinas, na Unicamp, fez mestrado também na Unesp, fez doutorado na Unicamp e fez livre docência na Faculdade de Medicina da Unesp. Eu tive bastante contato com Fortaleza durante a pandemia por Covid, onde nós participamos do grupo de contingência do Estado, e naquela época nós conversamos bastante sobre o Observatório para Doenças de Potencial Pandêmico. Esse é o assunto que nós convidamos o Carlos Fortaleza para conversar. Eu até fiquei bastante curioso na época que um dos dados que eles utilizam nesse observatório é o consumo de pirona, por exemplo, numa determinada região, que indica a presença ou então o crescimento de algum tipo de doença infecciosa, podendo ter caráter pandêmico ou não. Eu queria te agradecer, Fortaleza, pela sua presença aqui, e parabenizar pelo cargo de diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu acho que isso dá muito trabalho. Então, bem-vindo, Carlos. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre os desafios de vigilância das doenças de potencial pandêmico. Eu vou declarar que, primeiro, bom, além de ter a questão do observatório, eu não tenho nenhum conflito de interesse, não há nenhum compromisso com Big Pharma ou com qualquer corporação. A parte, o apoio da JBS, na verdade, ao nosso observatório que vamos pôr adiante. A primeira pergunta, que queria responder, fazendo nessa nossa fala em perguntas, o que importa hoje, em termos de vigilância epidemiológica, que a gente volte ao conceito original. Então, quando a gente pensa na geografia ou na cartografia do mundo, a gente tem várias questões. Além da natural distorção geográfica que os mapas têm, por exemplo, a projeção do mapa de Mercator que a gente tem, põe tudo que é longe do trópico muito grande, tudo que é perto do trópico muito pequeno, então dá a impressão que a Europa é maior que a África, quando todo o espaço entre a Europa e o extremo leste da Ásia é menor que o espaço da África. Mas o que eu estou mostrando aqui é algo ainda mais real, que é um cartograma populacional. Quando nós distinguimos a população do mundo, nós percebemos que ela não tem uma distribuição exatamente igual. Então, os sinais de doenças e a importância, a carga dessas doenças, também ela não vai ser geograficamente distribuída do modo como nos parece inicialmente. Então, a gente tem a ferramenta da epidemiologia. Eu gosto de voltar às definições, e essa definição aqui é um compósito de definições, porque todos os definidores de epidemiologia definem como estudo da distribuição e determinante das doenças. E aí, à medida que se vai sofisticando essa definição, se fala que não só são doenças, pode ser outros agravos, acidentes de trânsito, outras questões de impacto em saúde, a questão de que isso ocorre pela comparação de grupos em populações e, no caso da epidemiologia mais engajada, com o objetivo de melhorar condições de saúde. Então, você pode fazer esse compósito, e isso é importante para que a gente pense em qualquer conceito que venha a ser vigilância. Eu, de uma forma pragmática, uso como sinônimos vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, vigilância da saúde, vigilância em saúde pública. Se for olhar os teóricos da vigilância, eles fazem diferença entre esses conceitos, mas tem uma diferença que eu não faço, porque, do ponto de vista prático, ela tem pouca importância. Mas a vigilância, ela inclui uma coleta, análise e interpretação contínua e sistemáticas de dados. Então, quando falamos de observatório, a ideia de colher, analisar e interpretar em tempo real é muito importante. E isso para quê? Para que a gente faça planejamento e implementação
em avaliação da prática em saúde pública. Essa é uma definição da Organização Mundial de Saúde, é uma definição prática. Então, e aqui vem, né, e começa a base, né, da ideia de observatório, quais são os atributos de um sistema de vigilância. Os principais atributos, há outros, né, mas os principais atributos são sensibilidade, representatividade, oportunidade e flexibilidade. Esses são atributos clássicos, isso não é algo novo, mas eu vou discutindo um pouquinho o que cada um deles significa. Né? Em termos de sensibilidade, nós precisamos saber, né, dependendo do agravo da doença que estamos vigiando, quantos dos casos nós podemos perder, né, e aqueles casos que não podemos perder. Então, a sensibilidade ela é tratada em termos coloquiais, a habilidade de não deixar passar despercebido casos da doença, agravo ou evento sob vigilância. Então, quando nós temos uma doença nova, né, nós temos digamos, uma doença de potencial catastrófico grave, como, por exemplo, ebola, febre hemorrágica de ebola, nós não podemos deixar passar despercebido nenhum caso que entre em uma nova região. Então, nós precisamos ter um sistema de alta sensibilidade. Se nós estamos vigiando doenças diarreicas, por exemplo, nós não temos que saber de todas as doenças diarreicas, até porque isso é impossível, mas temos que saber uma quantidade de doenças que dê uma tendência. Então, isso não precisa de muita sensibilidade, precisamos mais de representatividade. Então, a sensibilidade é especialmente relevante quando você tem uma doença iniciando, mas também quando se deseja erradicar uma doença. Vamos dar aqui um exemplo, né, específico, né, de como a sensibilidade ela tanto é importante na identificação de uma pandemia em estágios precoces, como quando se deseja erradicar uma doença. Vou aqui retornar à questão da polio. Então, a poliomielite aqui no Brasil, né, ela é uma doença endêmica, né? Nós tínhamos um impacto, uma carga da doença muito grande, e aí houve o início da vacina, de início com a vacina Salk, depois a vacina Sabin, que agora voltamos a usar a Salk novamente, né? E aí tivemos as certificado de erradicação, quando nenhum dos casos novos foi detectado, mas para isso foi preciso uma vigilância cada vez mais sensível. Então, a vigilância da poliomielite no Brasil, quando paramos de notificar casos de polio, continuamos vigiando paralisias flácidas, pela possibilidade de que um desses casos de paralisia flácida fosse poliomielite, né, para que nós não deixássemos passar despercebido nenhum caso. Então, até hoje, né, nós fazemos vigilância das paralisias flácidas, né? Então, temos a polio erradicada no Brasil, mas isso não impede que as vigilâncias sejam feitas, né, e que continuemos vigiando as paralisias flácidas. Na década de 90, instituiu-se a notificação negativa. Então, todos os estados, né, eles tinham que dizer todos os meses à União que não tinham tido nenhum caso suspeito de poliomielite. Então, esse é um modo de passar um pente fino para a erradicação da doença. E começou a se fazer a vigilância virológica em efluentes de aeroportos. Então, 2 anos atrás, foi identificada, por exemplo, o poliovírus em efluentes líquidos do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Isso deixou a população um tanto alarmada, mas isso é uma coisa boa. Isso significa que nós temos uma vigilância tão sensível que estamos identificando a própria presença, né, do vírus no efluente de aeroportos antes que ele volte a reemergir no país. E o objetivo de tudo isso é manter uma alta sensibilidade. Aí, quando a gente fala de representatividade, né, nós estamos falando, então, de doenças que nós não temos como ser sensíveis, o caso, por exemplo, de doença diarreicas agudas, síndromes gripais, que são bastante inespecíficas e que não é possível termos uma vigilância de alta sensibilidade, mas é importante que tenhamos uma representatividade para que os casos, as tendências de aumento, de diminuição de casos, sejam bem caracterizados em termos de tempo, lugar e população, que são os 3 eixos, né, da epidemiologia. Então, na verdade, o que nós precisamos é ter a notificação daquilo que seja a ponta de um iceberg que consiga dar uma ideia do total do iceberg. Então, por exemplo, a gente estava na época da Covid, e junto, né, com um grupo que tinha o Lutz, um grupo também que participava, Esther Sabino, a gente estava tentando fazer o desenho de uma vigilância amostral de variantes de SARS-CoV-2 na Grande São Paulo.
A ideia é assim, qual é o tamanho da amostra que nós precisamos para ser representativos? Então, que eu fiz essa brincadeira com várias imagens do Obama, né? Para que a gente tenha essa imagem, que é a foto clara do Obama, a quantidade de amostras que nós precisamos é muito grande. O que nós precisamos é ter um número de amostras que nos permita uma caricatura que permita perceber que é o Obama, né? Então, por exemplo, nessa segunda imagem à direita, talvez a gente já tivesse uma vigilância, né, representativa, ou seja, o número de amostras isoladas, né, que fossem genotipadas, né, que tivessem o seu genoma sequenciado, para que identificássemos de qual variante, né, do SARS-CoV-2 se trata, ela não precisa ser um total de amostras que mostre com minúcia todas as distribuições das variantes, porque isso significa praticamente amostrar, né, fazer o sequenciamento de todas as amostras, mas sequenciar um número suficiente de amostras para dar uma imagem representativa, né, que faça com que seja identificável um perfil epidemiológico. Aí aqui vem outra questão, que esse é um atributo importantíssimo, né, de um sistema, né, de observatório, que é a capacidade de identificar os casos a tempo de instituir ações de controle. É a chamada oportunidade. Nós temos que identificar os casos de forma rápida, de forma ágil, e instituir ações de controle a partir daí. Essa é a grande diferença que faz o Observatório de Doenças de Potencial Pandêmico. Ou seja, saber desmontar, né, a bomba antes dela explodir. Então, eu vou dar alguns exemplos, né, que foram são exemplos do passado, que, na verdade, anteriores ao Observatório, mas que também mostram como a oportunidade é importante. Então, em relação ao sarampo, nós tivemos idas e vindas de sarampo, mas essa história que eu vou contar é do começo dos anos 2000. Na verdade, anterior, né, nós tivemos, durante a década de 80 e 90, junto com a campanha da polio, a vacinação contra sarampo, com o objetivo de controlar o sarampo no Brasil. E aí nós fizemos, na década de 90, houve um período em que São Paulo acreditou que não precisava fazer a vacinação contra o sarampo, porque tinha uma cobertura boa, e porque não tinha muita homogeneidade, houve um grande surto de sarampo em 97, 98, e isso fez com que a vacinação fosse ampliada, e nós passamos muitos anos sem sarampo autóctone no Brasil. E aí eu vi um exemplo que mostra o quanto é importante a oportunidade, né? Nós tivemos um caso de sarampo identificado num empresário em Santa Catarina que não tem nenhuma história de deslocamento posterior. Isso em 2005, né, e era já há muitos anos em termos sarampo. Esse empresário ele tinha uma história de um deslocamento para São Paulo para um encontro de uma multinacional, né, em um grande salão de eventos. Nós, então, fizemos uma investigação junto com a Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina em relação a esse salão de eventos. Mais do que identificamos posteriormente, né, foi que um surfista, aliás, campeão mundial de surf, na época de 36 anos, tinha apresentado um quadro semelhante a sarampo, foi investigado e se tratava de sarampo. E aí nós identificamos uma história interessante. Esse surfista tinha ido a um campeonato nas Ilhas Maldivas, tinha voltado desse campeonato, tinha apresentado febre no Brasil, e aí, investigando o trajeto, identificamos que ele tinha pego o mesmo voo aéreo que o empresário entre São Paulo e Santa Catarina. E pouco depois, o filho desse surfista teve sarampo também. Com o tempo, identificamos uma criança de 1 ano, né, que foi identificada por um hospital privado em São Paulo. E quando investigamos a história grupos investigando essa história dessa criança, identificamos que o irmão tinha tido sarampo, eram pais que eram do movimento antivacinal. A criança tinha viajado, mais velha, tinha viajado para ver os avós em Santa Catarina. Por fim, a Vigilância Epidemiológica identificou uma moça que trabalhava, ela vinha de Santa Catarina a São Paulo para a rua 25 de março, né, para comprar produtos. E aí nós investigamos na época toda a 25 de março, eu era diretor da Vigilância Epidemiológica na época, esqueci de dizer, e o que identificamos depois foi que, né, junto com a Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, que ela tinha estado na sala de espera de clínica desse empresário. Essa é uma pequena história, mas nesse momento foram feitos ao redor desse pequeno cluster, milhares de pessoas foram vacinadas. E com essa sensibilidade da vigilância, essa oportunidade, essa vacinação precoce, nós fizemos com que a sarampo não fosse introduzida no Brasil por mais uma década. Depois disso, tivemos os grandes surtos de sarampo.
Mas é sempre importante para mostrar o que é a oportunidade, né? Mesmo antes da existência desses observatórios. E a flexibilidade, o modo, a possibilidade de você usar diversos sistemas de vigilância que não sejam só a notificação ativa por profissionais da saúde. E a adaptação às circunstâncias epidemiológicas novas. Então, a ideia do observatório, né, ela é, que já vamos apresentando aqui o nosso início, trabalhar em diversas interfaces. Então, interface com sistemas de dados, interface com áreas de tecnologia da informação, interface com áreas da geografia da saúde, com áreas da meteorologia. Né? Então, uma grande ideia do observatório foi trabalhar essas interfaces. Então, a gente sabe que a maior parte das doenças de potencial pandêmico tem um início, uma origem zoonótica. Então, nós temos um estágio em que há um aumento, né? Em geral, ocorre assim, há um aumento da circulação, ou uma modificação da circulação do patógeno entre o próprio ambiente animal, né? O próprio ambiente zoonótico, e muitas vezes com a presença de epizootias. Depois há o chamado spillover, né? Nós temos um estágio de uma localização, uma emergência local, onde há essa passagem para seres humanos, e através das mudanças, né, da mobilidade internacional, nós temos a transformação disso, né, num quadro pandêmico. Então, de uma maneira esquemática, né, nós temos que os sistemas usuários de vigilância, né, eles detectam essas doenças, mesmo esses sistemas que nós já mostramos, quando elas já estão em um estado de crescimento, né, em populações humanas. Muitas vezes não há tempo de evitar que elas atinjam o seu pico, né, que elas tenham o seu grande impacto. Quando nós fazemos uma vigilância sindrômica, por exemplo, ao invés de fazer uma vigilância da doença já confirmada, com critérios diagnósticos, nós vigiamos, por exemplo, síndromes gripais, ou síndromes diarreicas, ou tendências, né, dessas síndromes febris icterohemorrágicas, nós temos já uma possibilidade de detectar mais precocemente. Se nós vigiamos sinais precoces, como exatamente notificações em redes sociais, né, nós temos, então, a possibilidade de detectar, talvez ainda num momento ainda mais passível, né, de intervenção. E, né, numa situação ideal, né, nós temos, evidentemente, uma necessidade aqui de uma vigilância pós-epidêmica, que é o que precisamos hoje, né, por exemplo, com a Covid, mas em situação ideal, né, nós teríamos a possibilidade, né, de passar aqui nesse próximo slide, né, de reconhecer a doença em um período pré-pandêmico, né, através de sinais, ou mesmo ainda, idealmente, num período ainda antes do spillover, né, quando nós começamos a ter uma circulação ampliada, né, de patógenos na população animal. Então, a ideia, né, principalmente nesse período pós-pandêmico que nós vivemos, né, é termos a possibilidade de identificar novas doenças de potencial pandêmico quando elas começam a aparecer nos seres humanos, né, com um bloqueio local, ou talvez até anteriormente, né, a isso, quando nós temos uma ampliação de ação, né, da sua abrangência zoonótica. Então, essa é a possibilidade, né, de que nós pudéssemos ter antecipação, ou pelo menos a detecção precoce, né, para que nós tivéssemos uma maior possibilidade de contenção local, né, antes que um evento se torne epidêmico ou pandêmico, né, quando aí nós só temos a possibilidade de mitigação. Então, nós temos diversos observatórios, e o nosso observatório ele faz uma mineração também dentro dos outros observatórios, um dos quais, né, já bastante, é o PROMED, é um programa voluntário de monitorização de doenças infecciosas, onde as pessoas que são associadas, elas voluntariamente elas enviam informações, sejam da imprensa, sejam informações de sistemas locais de vigilância, sejam impressões locais, né, que são discutidas em redes sociais, né, e essas informações, então, elas são, que de início era apenas um grupo de e-mail, né, se tornou, com o tempo, um sistema de monitorização organizada, né, o Program for Monitoring Emerging Diseases. Então, nós temos a possibilidade de, através dos dados desse programa, né, georreferenciar sinais, por exemplo, da ocorrência de novas doenças, e aí, de uma maneira muito interessante, né, eu clicando aqui a ocorrência, por exemplo, de doenças onde você
tem, né, em cada um dos lugares onde está sendo notificado, né, através, como eu falei, de fontes que podem ser desde notícias de jornal até relatórios epidemiológicos locais, né, e com a possibilidade de nós ampliarmos, né, a capilaridade disso de uma maneira muito localizada. Então, nós temos toda a possibilidade, né, de observar alertas, né, para doenças, e isso aqui só minerando o próprio promete. Certo? E aqui, né, para mostrar para vocês, os sistemas globais, né, de observatórios, eles têm crescido. Esse aqui é um dos sistemas que foi criado, um sistema europeu, né, de observação de sinais precoces da Covid, né, chamado Corona Watch, né, foi importante para observar os sinais, não só no período inicial da pandemia, mas também nesse período, né, a manutenção de ressurgências da Covid nesse período pós-pandêmico. De modo que, assim, a questão do observatório hoje, ela não se trata mais unicamente de identificar os sinais, né, que é a coisa que nós pensávamos muito em 2020, 2021, 2022, mas de trabalhar numa amálgama de epidemiologia, ciências de dados, geografia da saúde e modelagem, né, para identificar os dados e fazer propostas de ação local. E assim nós conseguimos, né, dar uma resposta, não perfeita, talvez, mas uma resposta pragmática, à pergunta que foi feita, né, como é que esses dados são transformados em ação? Um dos conceitos, então, que nós trabalhamos, esse conceito de saúde única, né, de que a saúde do ambiente humana e animal é uma saúde virtualmente, né, um complexo do mesmo fenômeno. E aí nós trabalhamos alguns conceitos muito antigos. Eu gosto de retomar conceitos históricos, como, por exemplo, aquela ideia do conceito da distribuição geográfica, ela remonta, né, ao nascimento da epidemiologia com o Jon Snow. Quando eu falo de Jon Snow com meus alunos, eles, em geral, pensam que é um personagem do Game of Thrones, mas esse Jon Snow aqui, né, que identificou a cólera a partir, né, de um mapa em que ele apresentava pontos, né, e identificou, aqui, evidentemente, se refazendo com um modelo, né, de análise espacial modernos, no trabalho do Jon Snow, se identificou que os casos eles se agrupavam em torno, né, de uma bomba, de um chafariz, né, da Broad Street, e o fechamento desse chafariz levou ao controle daquela epidemia de cólera. Então, basicamente, o que nós fazemos é algo utilizando o sinal, transformando esse sinal numa informação geográfica, numa informação espaço-temporal, na realidade, análise do tempo, e a identificação de como e onde agir oportunamente. Que um dado, né, isso que a gente faz, eu gosto, não é algo absolutamente novo do ponto de vista é apenas um aprimoramento e uma maior velocidade em algo. Por exemplo, a vigilância da febre amarela, já há muito tempo a gente faz com a vigilância também das epizootias em primatas não humanos, e as epizootias se seguem os casos humanos. Esse aqui foi algo, né, visto no Rio Grande do Sul. Né, as epizootias, elas precederam uma reemergência humana, então isso permite que se faça abordagem como vacinação antes que os casos se tornem de um número muito grande. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, isso aconteceu aqui na nossa região, em Botucatu, no começo, no final da década de 2000, começo da década de 2010. E só para mostrar um exemplo, né, assim, na última grande ressurgência da febre amarela no estado de São Paulo, né, nós tínhamos uma preocupação em seguirmos as epizootias em primatas, e elas, de fato, né, a vacinação, pelo menos no interior, evitou que houvesse grandes ocorrências de casos humanos. Infelizmente, questões, né, preocupações com a segurança da vacina fizeram com que nós não fizéssemos a tempo a vacinação da Grande São Paulo, e tivemos esse grande grupo de casos humanos, né, na Grande São Paulo. Bom, então até aí nós estamos com a vigilância, né, com a refinação da vigilância tradicional, né, mas agora queremos passar a nossa experiência de detectar sinais precoces. Aqui é um exemplo, na verdade, chinês, né, eles mostrando que se tivessem feito, né, a avaliação de
sinais, né, de notificações, ou mesmo de sinais em redes sociais, identificando pneumonia, né, ou febre, ou mesmo SARS, né, que era uma referência à doença de potencial pandêmico que nós tivemos, né, em 2003, né, vocês teriam identificado, talvez, a Covid, ou o início da Covid, ali por volta de outubro de 2019, 2 meses antes, né, de os primeiros casos terem sido notificados. Haviam também se identificados quadros gripais, também em outubro havia um pico, né, de quadros gripais em Wuhan, né, onde nós tivemos, né, o epicentro, né, o foco da pandemia. Então, era possível, sim, né, a partir de buscas da internet, confirmar, né, ou perceber que havia algo de errado acontecendo ali, pouco antes de 2019. Então, existe, aqui é só uma representação gráfica de como um modelo matemático, né, de como a identificação precoce do sinal permitia, né, um impacto, né, sobre o comportamento epidemiológico das doenças. Então, assim, isso logo quando começou a Covid, a gente fez isso, né? Fez o que chamavam de radar Covid-19, e aí nós já, assim, no dia 27 de fevereiro, lembrando que 26 de fevereiro, o primeiro caso de Covid importado, né, foi identificado no Brasil. No dia 27 de fevereiro, nós estávamos notificando o Twitter, né, minerando o Twitter. Então, nós já identificávamos os locais onde se falava, né, de Covid, onde se falavam se mencionava que, no caso, o termo era Covid mesmo. Então, era uma questão de preocupação, mas nós entendíamos isso como uma possibilidade de um sinal. Se vocês virem nossos estudos geográficos, vamos mostrar a seguir, vão ver que eles, de maneira muito interessante, seguem isso aqui, que são os grandes centros urbanos, né? Em poucos dias, né, o número de dados, né, a notificação já tinha crescido abundantemente. Então, essa é uma outra coisa. Quando a gente começa a filtrar, né, os dados, em algum momento os dados começam a ficar poluídos. E nós temos a necessidade de fazer alguns recortes, né, para identificações. Então, o que eu vou mostrar aqui é um pouco do trabalho que nós fizemos, em princípio, durante a Covid, então, que modelando os riscos, então, logo no início da Covid, né, o nosso grupo, ele já tentou, e a gente tinha uma preocupação, afinal de contas, nós estamos no interior, né? Então havia muita gente trabalhando com as grandes capitais, e nós começamos a trabalhar a vulnerabilidade do interior do Brasil, e aqui nós pegamos vários municípios no interior de vários estados do Brasil, e a partir dos dados, a partir das taxas de produção que nós estávamos observando, né, em todo o mundo, começava a aparecer nas grandes cidades, nós modelamos a vulnerabilidade de municípios de pequeno e médio porte selecionados no país. Né? Isso serviu para que a gente, digamos, calibrasse os nossos modelos que foram usados a seguir. Né? E aí começamos a trabalhar com a geografia. Né? E a partir desses dados, desses sinais que nós tínhamos no Twitter, a partir de uma análise das redes de migração aqui no estado de São Paulo, e aqui eu acho, eu queria mostrar uma coisa importante, não sei se vocês veem o cursor, mas veja, aqui ao redor da Grande São Paulo, nós temos o que se chama, temos entre São Paulo, Campinas, Santos, São José dos Campos, nós temos o que se chama metrópole ampliada, onde existe um movimento pendular das pessoas. Muitas pessoas vão e voltam no mesmo dia, né, nesses locais. Então, o modo de transmissão de uma doença de transmissão respiratória nesses locais é por ondas, por contiguidade. Né? Então, essa é uma questão. Mas aí depois nós temos os eixos axiais, né, de movimentação que levam, né, esses patógenos a dar saltos. As pessoas vão para cidades grandes, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Araraquara, Araçatuba, Presidente Prudente. Então nós temos, a partir desses grandes eixos de distribuição, a possibilidade de que as doenças cheguem nesses locais. Então, antes mesmo que nós tivéssemos o acometimento, nós modelamos, né, e identificamos, a partir desses sinais e a partir dos eixos, né, geográficos, observar, né, esses sinais eles se distribuem bastante bem nessas redes axiais, nós observamos, né, quais eram os municípios. E já tínhamos listado 13 municípios de risco.
Fizemos uma proposta, essa proposta não foi exatamente aceita, né, na época pelo Comitê de Contingência, mas ela teve algum impacto no Plano São Paulo, né? A ideia de que nós tínhamos 13 municípios, que eram os municípios a partir dos quais se haveria a disseminação para os municípios ao redor. Se nós tivéssemos feito um lockdown localizado nesses 13 municípios, a distribuição da Covid no interior paulista teria sido lentificada, né? Então, aqui nós temos os municípios focos, né, que seriam possíveis municípios, onde poderia haver uma ação localizada, né, em relação à inibição da velocidade da introdução da Covid, daquela primeira onda catastrófica, né, a partir de conexões hierárquicas. Essa depois, quando nós plotamos mais tarde a distribuição da Covid, né, sobre o que nós tínhamos previsto, nós vimos exatamente isso, né? O número de casos maior de Covid, tanto acometimento precoce como a quantidade de acometimento se deu de acordo com, né, o que era previsto, né, no modelo geográfico, o que era previsto, né, no modelo geográfico, que foi montado, entre uma das coisas, em cima, né, da mineração do que nós tínhamos de Twitter sobre a Covid-19. Aqui é uma coisa mais uma sofisticação, é a tentativa de ver o tráfego aéreo, né, em São Paulo e como ele se identificava ainda durante os períodos iniciais da Covid, linkando o interior de São Paulo com a capital e com outros estados e até países. Bom, essa foi uma aplicação, né, inicial. E aí começamos a ideia da mineração para fazer uma vigilância em tempo real. E aí, a partir dessa questão, e aqui eu estou mostrando dados específicos do estado de São Paulo, nós fomos vendo como iam aparecendo a distribuição de casos, e veja aqui que coisa interessante. Nós temos uma distribuição geográfica montada a partir do trabalho anterior e a partir de uma classificação de municípios do IBGE, como capitais regionais, municípios muito conectados, municípios menos conectados, e os azuis aqui chamados municípios rurais. E fomos ver como o acometimento de Covid acontecia usando o modelo de tempo-evento, e o acometimento de Covid acontecia como esperado, né, no interior, aqui, vocês estão eliminando aqui a região metropolitana, também, primeiro nos locais, nos centros regionais, seguidos, né, dos municípios de alta conexão, os municípios de conexões menores, e os municípios chamados rurais, né, que são municípios com menos conexão, a seguir. Então, mostrando exatamente que a identificação precoce daqueles sinais, né, a identificação daqueles municípios poderia ter feito com que a ação nesses municípios, esses que estão aqui em vermelho, retardasse ainda mais a entrada da Covid, né, nos demais municípios. Então, algo, né, que o nosso observatório fez, além de observar sinais mundiais, foi exatamente ir observando como é que era a evolução da Covid, né, das diversas regiões de São Paulo, e conforme aqui, né, já os momentos, né, do Plano São Paulo, caso vocês lembrem das cores do Plano São Paulo, né, e como a Covid ia se distribuindo a partir dos momentos do Plano São Paulo nas diversas regiões. Não estou mostrando todas, é um quadro bem grande, mas tem algumas aqui, né, inclusive para avaliar o quanto poderiam ser relevantes, né, os lockdowns parciais, né, que foram propostos. Assim como também, né, foi o nosso observatório, nós fizemos análise, por exemplo, do impacto das restrições sobre a região metropolitana, sobre os municípios de São Paulo, mostrando que as restrições aplicadas nos primeiros meses elas foram importantes para reduzir a rapidez da evolução, né, que em cima nós temos a incidência, né, que ela é revertida, mas quando a gente fala do número reprodutivo do RT, o impacto, então, é ainda maior, né, das restrições. Aqui a primeira linha é a restrição de movimento, a segunda linha é a obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas. Então, assim, a partir desses estudos, e aí eu estava mostrando, a gente tem bastante dado sujo, mas eu queria mostrar um pouquinho, e aí eu fico aberto para discutir a questão, alguns impactos que foram possíveis a partir, né, da construção desse observatório. Um desses impactos foi que, com esse observatório, com a ampliação da vigilância, a gente pôde montar um sistema sensível o suficiente
e que, evidentemente, junto com um observatório ou uma rede de laboratórios de biologia molecular, que permitiu que a gente sequenciasse virtualmente todos os casos de Covid, né, de SARS-CoV-2 aqui da nossa região, nós nos qualificamos e propusemos, né, um estudo de efetividade com vacinação em massa para a Fiocruz, né, a Fiocruz e a Universidade de Oxford fizeram, né, esse acordo conosco para um estudo de efetividade da AstraZeneca. Fizemos uma submissão desse projeto ao CNPq, com a captação até voltosa por volta de 11 milhões de reais para fazer essa vigilância. Embora seja estudo de efetividade da vacina da AstraZeneca, não foi um estudo patrocinado pela empresa. Então, a questão da ideia do estudo de efetividade é exatamente uma questão que eu não vou aqui me detalhar muito, mas que os ensaios clínicos, principalmente com trata de vacina, eles têm uma série de problemas de representatividade. Um problema sério dos ensaios clínicos com a vacina da AstraZeneca e com a Coronavac foram feitos com profissionais de saúde, que se por um lado eram mais expostos, por outro eram mais jovens e mais saudáveis que a população geral. Então havia uma necessidade de saber qual o impacto sobre a população geral, né? Então há uma questão importante sobre isso. E outra questão era o surgimento contínuo de novas variantes. Não dá para fazer um ensaio clínico cada vez que novas variantes aconteciam, né? Então, essa era uma necessidade. Botucatu é uma cidade de 150 mil habitantes, no interior de São Paulo, uma cidade com uma estrutura de SUS bem montada, com uma estrutura laboratorial e com essa possibilidade de vigilância. E aí nós fizemos, né, uma proposta, né, de vacinar pessoas entre 18 e 65 anos, isso porque os acima de 65 anos, na época, né, em 2021, já eram objeto de vacinação com a Coronavac. E aí tivemos Botucatu como local de intervenção, os municípios ao redor como locais de controle, né? E aí tivemos uma série de outras cortes secundárias, pessoas vacinadas com a Coronavac, cortes de menores de 18 anos para a imunidade de rebanho, e os desfechos de adoecimento, internação em UTI e morte. Tivemos uma vacinação em que conseguimos, num dia só, né, vacinar 80,2% da população alvo, né, na primeira etapa, e quase isso na segunda etapa. E os impactos, né, sobre incidência, vistos aqui de uma maneira ecológica, né, com análise de séries temporais, foram bastante relevantes, né? E aqui nós temos o impacto, né, das doses sobre casos gerais, né, e casos graves. Vendo que não houve em vacinados, né, no período do estudo, nenhuma internação em UTI ou morte. Então, tivemos uma efetividade de 100% contra casos graves, né, da Covid. Então, esse foi o primeiro estudo de vacinação em massa de uma cidade, e aí, a partir dele, vários outros foram realizados. Houve também uma avaliação, e aqui nós usamos muito a questão do observatório para minerar o prontuário eletrônico do sistema MV, né, para avaliar o que nós queríamos saber. As notificações das doenças, né, dos eventos adversos vacinais, eles podem ser não muito sensíveis, pode haver subnotificação. Então, nós avaliamos entradas em pronto-socorro e em pronto-atendimento nas 6 semanas anteriores e 6 semanas seguintes, né, às doses da vacina, e vimos os grupos de CID para avaliar se algum dos possíveis eventos adversos da vacina, como, por exemplo, eventos neurológicos ou eventos de coagulação, tivessem sido mais observados. Certo? Então, essa foi uma coisa interessante, permitiu perceber que não houve diferença nas doenças, né, de entrada em pronto-socorro antes e depois da vacinação. Isso, então, a gente se deu essa possibilidade de a gente fazer o vínculo do nosso observatório, né, com uma rede de também laboratórios de biologia molecular para manter a vigilância genômica, né, durante o período pré-vacinação e também durante o período pós-vacinação. E aí, por conta disso, né, o nosso novo passo foi que agora em janeiro fizemos um estudo de efetividade com uma ideia semelhante com a vacina da dengue, Butantan DV. Nós temos não precisa falar sobre
o impacto, né, da dengue nos últimos anos, né, as vacinas atualmente presentes, e a nossa ideia é exatamente muito semelhante de fazer uma análise de efetividade, uma análise de segurança, com vacinação em massa em Botucatu. E aí, não, talvez pela questão do risco, pela questão nós tivemos um número de doses aplicadas menor do que da outra vez, um número... aqui eu tinha atualizado ontem esse dado e acabei usando o slide anterior, mas temos um pouco mais de 40 mil doses aplicadas, né? O dia da vacinação em massa, tivemos aqui a presença do Ministério, né, do Ministro da Saúde aqui. E aí, assim, nós temos trabalhado hoje, né, mais do que a questão do dado cru, né, do consumo da dipirona, a presença, a notificação de febre, a notificação de redes sociais, em fazer a interlocução entre dados epidemiológicos, inclusive dados de vigilância epidemiológica, e dados geográficos, dados climáticos. E aqui, como eu tinha falado, aqui só por conta que em homenagem ao professor Eduardo Medeiros aqui, trabalhos como, por exemplo, distribuição espacial, né, de infecções no sítio cirúrgico, que identificamos, por exemplo, uma associação entre indicadores de desigualdade e distância de São Paulo, maior risco de infecção cirúrgica, ou trabalhos utilizando modelagens de sazonalidade para identificar a sazonalidade de bactérias multiresistentes em diversas regiões do Brasil. Aqui, no caso, a gente usou 3 regiões, 3 municípios, Botucatu, Goiânia e Fortaleza. Então, isso são algumas questões colaterais que temos identificado. Mas há essa possibilidade, né, e essa questão dos novos desafios que se impõem, e entre esses novos desafios está, por exemplo, identificar os dados e aquilo que realmente tem um potencial pandêmico. Então, dando 2 exemplos, né, recentes, né, nós precisamos, transformar essa informação em ação, né, e utilizar esses dados com essa transdisciplinaridade, como falei, da climatologia, da geografia da saúde, etc. Então, 2 exemplos recentes, né, nós tivemos a emergência do Nipah-vírus, né, isso foi, a gente evidentemente detectou, porque estava no Promed, estava em todos os dados do Nipah-vírus, e ele foi identificado, né, o Nipah-vírus é um vírus, né, com um comportamento muito semelhante ao vírus da raiva, né, e houve essa reemergência na Índia muito limitada, muito focal, mas ainda assim permitiu ter um impacto global, né, em todos os lugares. A gente era procurado até pela imprensa para falar, né, sobre o vírus Nipah. E agora, né, dessa semana, né, essa transmissão aquática, né, de vírus aquáticos, né, nodavírus, nesse caso, né, a possibilidade de emergência de novos vírus. Então, assim, hoje, né, a ideia, né, do observatório, ela é uma ideia que já foi incorporada, né, na vigilância usual. Então, a gente faz, mais do que o data mining, a gente faz observatório dos observatórios né, do que tem sido reportado. Então, bom, nós estamos aqui, né, no interior. Eu gosto de finalizar com essa visão que eu tenho da minha janela, que é um morro onde temos uma igrejinha. Isso é muito clássico de onde nós estamos, mas é exatamente para mostrar como nós podemos hoje, né, a partir de um local, ter uma possibilidade de observação global, né, e de utilizar esses dados, né, para ação nessa nossa região. Então, é isso. Eu fiz um recorte para o compartilhamento aqui. Fiz um recorte muito específico, né, de como mais voltado às ações que foram feitas a partir, né, do nosso observatório. Mas fico aqui aberto para que a gente discuta mais temas e mais desdobramentos. Obrigado, Fortaleza. Fortaleza, como você mencionou, vocês fizeram um trabalho com a AstraZeneca aí em Botucatu. E no começo, quando nós tivemos a pandemia, teve a Coronavac, a Moderna, a AstraZeneca e a Pfizer. O que foi feito da Coronavac, da Moderna e da AstraZeneca, que agora só se usa a Pfizer? O que aconteceu? Então, veja, as vacinas com spike se mostraram a possibilidade
de manter uma imunização de mais longo prazo, né, e um número menor de eventos adversos. Então, várias dessas outras vacinas foram rapidamente, elas surgiram, tiveram sua importância no momento, mas elas obsoletaram rapidamente, né, o caso da Coronavac, o caso da própria vacina da AstraZeneca. Então, o que a gente tem que ter em mente para não fazer coro aos antivax, né, é que essas vacinas elas foram essenciais no momento em que foram geradas, né? Elas foram rapidamente superadas, o que não significa naturalmente que não fossem vacinas extremamente úteis. Eu acho que isso que o nosso estudo da AstraZeneca mostrou na época, a possibilidade. Na época nós tínhamos o pessoal de Ribeirão Preto fazendo estudo em Serrano. Serrano é um município satélite de Ribeirão Preto, e eles vacinavam um bairro e usavam outro bairro como controle. Aqui nós fizemos a primeira vez a vacinação de um município, e Botucatu, embora seja um município de 150 mil habitantes, ele é o contrário, ele tem municípios satélites. Então, você tem, é um polo, e você tem São Manuel, você tem Pardinho, você tem Conchas, são cidades onde as pessoas vêm trabalhar em Botucatu e vão dormir lá, né? Então, ao contrário de Serrana, que é uma cidade polo. Então, foi a primeira vez que nós vacinamos a população de uma cidade, quer dizer, 80 mil. Eram 80%, quer dizer, das pessoas. Então, mais do que metade da população total da cidade, e são quase uma porcentagem muito grande, né, da população alvo que nós tínhamos. Então, houve um impacto, como a gente pode ver, grande, e uma segurança. E aí, Medina, o importante que eu queria dizer é assim, a possibilidade que o Observatório nos deu de avaliar, por exemplo, mineral CID dos pronto-socorros e para que pudéssemos ver a segurança da vacinação. Então, cada uma delas tem um mecanismo de produção diferente. Se tiver uma pandemia agora, não vai ter mais o mesmo modelo da Coronavac, da AstraZeneca, da Moderna. A vacina, a partir de agora, a qualquer outra pandemia, vai ser seguido o modelo de produção da Pfizer, é isso? Bom, a vacina para a Covid, né, fez a vacina de RNA mensageiro, né, com a produção da proteína Spike, ela se mostrou a melhor tecnologia, né? E a tecnologia adaptável, mais facilmente adaptável às variantes. Então, é o mais provável que as tecnologias para as vacinas em coronavírus, especificamente no SARS-CoV-2 específico, sigam um modelo semelhante à produção da Pfizer. Aquelas vacinas quiméricas, né, as vacinas de vírus vivo atenuado, né, como era a Coronavac, ou quiméricas, como era a AstraZeneca, elas, pelo menos para a SARS-CoV-2, não se revelaram o melhor modelo. Mas para outros vírus emergentes, né, a vacinologia, a ciência de desenhar vacinas, imaginar seu impacto imunológico, né, e desenhar os estudos clínicos, ela ainda é uma ciência em expansão. E só, sempre tem, quando tem alguma questão como essa, alguém fala sobre uma vacina que facilita bastante, que é a vacina por spray nasal. Mas eu não conheço nenhuma que funcionou até hoje. Qual é a tua perspectiva sobre isso? Hoje a gente tem algumas vacinas de spray nasal de influenza, né, com resultado razoável, né? Mas, assim, isso é algo que também está aberto ainda, né? A gente ainda trabalha basicamente com vacinas parenterais, né? Eu queria voltar um pouco ao início da tua apresentação, Fortaleza, onde você estava apresentando aqueles princípios, né? E um deles é o princípio da sensibilidade. E hoje nós lidamos, claro, os dados, mesmo que de controles epidemiológicos, são dados públicos e publicáveis pelo princípio da transparência, né? O quanto que é possível balancear assim, esse aumento de sensibilidade para ir a fases muito precoces do aparecimento da emergência de doenças com potencial pandêmico e, por outro lado, o risco de gerar pânico na população e disseminação de informações mentirosas? Esse é exatamente o ponto, né, imediato. Vou dar um exemplo muito claro, voltando à questão do Nipah-vírus, né? Nós tivemos, né, a partir desses casos notificados na Índia, uma comoção, né, a imprensa, e isso é algo importante, porque, principalmente depois da Covid, vou voltar alguns passos atrás. Né? Um tempo atrás, uma das variantes da Covid foi batizada de Kraken, uma das variantes. Era uma variante muito pouco relevante da Covid. Kraken é um monstro mitológico nórdico, né? Então,
um dos pesquisadores, né, da Covid, que descreveu a variante gama, ele escreveu na época, ele escreveu na época, algumas pessoas que estão com saudade do protagonismo epidêmico da Covid, e aí a chance, e isso não só na comunidade científica, mas principalmente na imprensa, então a chance de qualquer sinal ser interpretado, né, como um motivo de pânico, ser amplificado na imprensa é muito grande. É exatamente por isso que a vigilância epidemiológica, o conceito de vigilância, ele não é simplesmente a mineração de dados, ele também tem como transformar esses dados, esses sinais, numa possibilidade de intervenção. Então, aí entra você ter sensibilidade, mas também a representatividade. Então, por exemplo, se se começa a ter um aumento de relatos de quadros de diarreia, que tem uma área rural da Índia, né? Nós precisamos ter sinal, mas isso precisa ser qualificado, né? Precisa ter um sinal do que se está sendo feito ao redor, do que as autoridades de saúde estão vendo ao redor. Então, não é simplesmente pegar esse sinal e soltar o sinal, mas interpretar o sinal junto com as notificações, né, por esse sinal, que é o que faz, por exemplo, a Promed, à disposição, né, da comunidade médica, né, de modo que a comunidade local se manifesta, né, a comunidade profissional local se manifesta, e aí nós temos uma qualificação do sinal. Não dá, de fato, para ficar jogando, olha, aumentou o consumo de antitérmicos em uma região remota, estamos diante da nova doença de potencial pandêmico, né? Há uma necessidade de qualificação do sinal. E essa eu acho que é exatamente o ponto onde nós nos encontramos agora. Fortalecendo, o Luiz tem uma pergunta também. Só uma questão em relação à dengue. Em 2024 teve um pico enorme a incidência de dengue foi absurda aqui no Brasil todo. Teve mais de 6 milhões de casos. E aqui a expectativa que tinha era que em 2025 ia ser maior, em 2026 ia ser maior, porque assim, a quantidade a proliferação de mosquito ia ser muito maior por diversas razões, inclusive a alteração do clima. Aí, de repente, não aconteceu nada. Como é que... Veja, em parte, Medina, isso foi imunidade de rebanho, né? Nós tivemos a introdução do dengue vírus 3, mas ele não se introduziu de maneira tão intensa. Então, nós tínhamos tido epidemias repetidas de dengue vírus 1, com uma certa atividade de dengue vírus tipo 2. Então, com o tempo, você vai construindo a imunidade de rebanho, havendo uma diminuição, né, da transmissão. Mas isso só até o outro novo sorotipo ampliar a sua presença. Então, o fato de nós termos tido eu não vou chamar de calmaria, porque o número de casos ainda foi bem relevante em 2025, mas em 2026 o número ainda menor. Isso nós ainda estamos surfando na queda da imunidade de rebanho dos sorotipos 1 e 2. Mas o que se prevê é que, por exemplo, a entrada do sorotipo 3 traga um novo aumento, né, epidêmico nos anos próximos, porque o controle de vetores se mostrou, com as nossas condições de urbanização, algo muito difícil de ser feito. Agora, o que nós temos nesse momento? Nós temos a imunização, temos a vacina. Estamos fazendo essa análise, nós ainda não temos dados, ainda é muito cedo para termos dados de efetividade da nossa vacinação em massa com a Butantan DV, mas os dados de eficácia dos ensaios clínicos mostram que ela é pelo menos igual, em dose única, pelo menos igual à vacina da Takeda, né? E certamente superior à da vacina da Sanofi. Mas, assim, o que nós acreditamos é que, se não obtivermos a vacinação, a imunização em massa da população, nós teremos uma situação pior do dengue no ano que vem em relação ao seu tipo. A última, Luiz, para encerrar, Luiz. Fortaleza, interessante esse aspecto de avaliar a fase pré-epidêmica e, a partir dela, traçar algumas estratégias que podem ser relevantes. O que nós temos visto ao longo do tempo é que essa análise pré-epidêmica ela não tem tido o impacto suficiente para mostrar a efetividade lá na frente.
Talvez isso seja algo que dependa da educação ou algo que dependa de ação mais firme, mais direta do sistema de saúde como um todo. Excelente, desculpa, é bom você ter retomado essa pergunta. O que eu acho é o seguinte, em primeiro lugar, isso volta à questão da qualificação do sinal, né? Nós temos muitos sistemas de detecção precoce, como eu falei, os observatórios. Quando começamos, a gente estava muito empolgados, achávamos que isso era a solução, assim, e hoje nós temos sinais demais, né, e pouca qualificação dos dados. E, por outro lado, exatamente isso, saber quais desses sinais representam algo que pode ser contido, é bastante difícil. Por outro lado, né, nós temos a questão da hipótese contrafactual. Quer dizer, será que nós teríamos contido o Nipah vírus se não tivesse havido toda essa celeuma em relação a ele? Né? Será que toda essa preocupação global não foi o que fez com que ele fosse contido, né, em todos os locais? Do mesmo modo, e até por isso eu quis trazer como exemplo, né, o quanto a nossa mineração de dados precoce na Covid, a partir de redes sociais, fez com que a gente traçasse, né, qual seria o provável caminho da Covid, e esse foi o caminho de interiorização da Covid, quer dizer, para mostrar o que nos interessa, que é a mineração que permite identificar algo, que permite uma ação. Né? Embora as ações, né, do que nós fizemos para a mineração da Covid não tenham sido seguidas assim, à risca, né? Mas o fato de nós estarmos, né, com o Medina, né, no comitê de contingência, né, facilitou, e quando você vai ver os locais centrais, afinal de contas, eles acabaram usando as regionais de saúde, mas os locais centrais do Plano São Paulo, eles correspondem àqueles municípios sede, a partir de onde, né, a Covid se dissemina para os municípios menores. Então, eu acho que é exatamente isso. Acho que o que falta é qualificação dos dados, maior conexão com a vigilância epidemiológica. Nós estamos vendo de novo um momento, eu digo a vigilância epidemiológica governamental, estamos vendo de novo um momento que a área acadêmica começa de novo a se distanciar das ações de mundo real. Então, o nosso maior temor é exatamente isso, gerar uma série de sinais que seja inócua, né? Que não tenha aplicabilidade prática. Fortaleza, você mencionou várias vezes que o número de informações que tem é muito grande. Então, é lógico que toda vez que tem muitas informações ou uma quantidade muito grande de dados, nós pensamos, isso resolve agora com inteligência artificial. Você dá para ela, ela fala qual que vai acontecer. Evidentemente que nesses observatórios também está tendo uma aplicação muito grande de inteligência artificial, é verdade? Não? Sim. Mas eu acho que nós estamos ainda engatinhando nisso. Quer dizer, a inteligência artificial, a gente tem alguns estudos aí com aprendizado de máquina, né, tentando identificar como qualificar melhor os sinais, mas a sério, não temos e não conheço ainda experiências com a inteligência artificial que mostrem uma capacidade real, né, tenham sido validadas com a capacidade real de distinguir um sinal, digamos, espúrio, né, de um sinal que realmente depois se transformou num potencial pandêmico. Mas é a nossa perspectiva, é fazer essa restrição de dados a partir de algoritmos de inteligência artificial. Fernandes, eu queria te agradecer muito pela sua disposição de sair do plantão para poder falar aqui na nossa reunião. E na próxima terça-feira é feriado, nós não vamos ter reunião. Depois o Reinaldo Salomão vai falar sobre, ele não deu o título ainda, sobre algum aspecto de septicemia. Na semana seguinte, o Marco Aurélio Safadi, que também era parte do grupo nosso no Covid, ele vai falar sobre alguns aspectos de vacinação. Queria te agradecer mais uma vez, passar a última palavra para você. Obrigado, Medina. Muito obrigado. Eu tinha planejado estar presencialmente aí, né? E aí eu fui surpreendido no seu feriado em Botucatu, né? Que nós, os docentes, ainda fazemos plantão. É uma coisa que nos aproxima da clínica, eu gosto disso, mas aí nós temos que sortear os feriados e eu caio exatamente no feriado, no dia 14. Mas foi ótimo que a gente tenha conseguido, apesar de alguns probleminhas técnicos e operacionais,
conseguido ter essa conversa. Eu espero que tenha sido útil, né, que a gente possa voltar aqui para mostrar e discutir novos temas aqui em, né, vigilância, epidemiologia e controle, né, de doenças. Tá, muito obrigado, Carvalho, Fortaleza.